Olá, tudo bem? Meu nome é Jamile Simões, eu sou professora de Penal e Processo Penal aqui da casa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre direito penal, o crime que é concussão, ok? Vamos lá começar então agora, artigo 316 do Código Penal. Iniciando, aqui eu coloquei para vocês o que o 316 fala, ok? O tipo penal. Vamos ler junto aqui. Exigir, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. O que esse tipo penal fala? Eu já vou passar aqui para o próximo slide para a gente já começar a conversar. Aqui fala assim, exigir a gente já sabe que é o quê? É o verbo do tipo. É a conduta que o agente tem que praticar para entrar nesse tipo penal. Essa é a conduta, ok? Aí aqui ele fala, para si ou para outrem, isso daí não tem nenhum problema, direto ou indiretamente. O que quer dizer isso, direto ou indiretamente? Diretamente é quando pede para a vítima, direto para a vítima. Indiretamente é quando pede para uma interposta pessoa, um terceiro, que pode ser particular ou não. Então, direto ou indiretamente significa isso. No próximo slide eu coloco o que significa a outra parte. Ainda que fora da função. O que significa ainda que fora da função, professora? Ainda que fora da função são aqueles casos que, por exemplo, o funcionário público, ele se encontra de licença, ele se encontra de férias, mas ele vem a exigir uma vantagem indevida, ok? Ou tem aqui ainda também a opção, ou antes de assumi-la. Professora, o que significa isso, ou antes de assumi-la? Simples. É quando ele já foi nomeado, mas ele ainda não teve a posse, não tomou a posse do cargo dele. É isso que significa. Então, pode ser ou quando o funcionário público está de férias, licença, enfim, que quer dizer o quê? Que ele está afastado do cargo no momento, fora da função dele, ou quando ele ainda está antes de assumi-la. O que significa antes de assumi-la? É quando ele já foi nomeado, mas ainda não tomou posse. O tipo penal, a gente traduzindo um pouco esses termos, significa isso. Eu trago agora para vocês essa parte do verbo do tipo. Qual que é o verbo do tipo que eu falei agora há pouco? Verbo exigir. Essa é a conduta que vem a praticar. Essa é a ação nuclear. E o que quer dizer isso? Exigir significa obrigar, impor. É quando ele não tem opção. A vítima não tem opção. Ela é obrigada a conceder, a dar essa vantagem indevida, ok? Aqui eu coloco agora um exemplo para vocês que eu vou ler junto. Vamos lá. Y, um policial militar, ele exige dinheiro de X, que é a vítima, para não prendê-la em flagrante. Então, a gente percebe aqui que o policial militar, esse Y, ele exige da vítima, ele obriga a vítima. E uma coisa que eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção é o quê? A vítima, ela cede por medo. Decorem isso, é por medo que ela cede. Ela tem medo das represálias que aquele funcionário público, pelo cargo dele, vai vir a causar para ela. Então, ela cede, ok? Então, essa exigência, essa obrigação, é pelo medo que a vítima tem das represálias, tá bom? Não esqueçam disso. Então, a ação nuclear, o verbo do tipo é exigir. Não esqueça, concussão, exigir. Elemento subjetivo é o dolo, ou seja, o funcionário público, que é o sujeito ativo, ok? Não vamos esquecer isso, é um crime próprio, então o funcionário público é o sujeito ativo. Ele tem o dolo, então ele tem a vontade livre e consciente de exigir da vítima vantagem indevida, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso, presta atenção. Se ele exigiu é porque ele quis exigir, vontade livre e consciente de exigir, ok? Consumação. É um crime formal. O que significa ser um crime formal, professora? Eu não sei o que significa isso. Calma. Crime formal é quando a mera exigência, nesse caso, o simples fato dele exigir, já consumou o crime. Então, essa é a consumação. Não necessariamente ele precisaria receber a vantagem indevida. O fato dele já pedir, já vai consumar o crime, tá bom? Então, é um crime formal, a concussão, e a mera exigência, o simples fato de pedir, já vai consumar o crime, tá? Aqui nesse próximo slide eu coloco quem é o sujeito ativo, acabei de falar, é um crime próprio, o sujeito ativo é o quê? Funcionário público, só o funcionário público pode cometer esse crime, ok? Não pode ser um particular, o particular pode ser a interposta pessoa que vai fazer, lembra que quando a gente leu o caput agora há pouco? Lá fala que pode ser direto ou indiretamente. O particular entra aí na questão do indireto, tá? Mas quem pratica mesmo é o funcionário público, tá bom? Não vamos confundir isso. Eu coloco aqui agora uma questão muito importante, que é o nexo causal. Por quê? O que eu quero dizer com esse nexo causal? Quer dizer assim, ó, vamos ler o exemplo primeiro, que com o exemplo a gente consegue entender melhor.
o investigador de polícia, ele exige dinheiro para não instaurar um inquérito policial contra um preso que se encontra detido na delegacia. O que eu quero dizer? O investigador está exigindo um dinheiro, ou seja, ele quer uma vantagem indevida, para um preso que está, uma pessoa que está presa em flagrante, falando, ó, eu vou te liberar, mas me dá o dinheiro. Eu não vou instaurar um inquérito contra você. Quando eu falo nexo causal, tem que ter um nexo causal entre o cargo e a função que ele desempenha com o que ele está prometendo. Porque a gente sabe que o investigador de polícia, ele não tem esse poder de instaurar ou não o inquérito. Quem faz isso é o delegado. Então, por mais que ele cometa esse crime, por mais que ele seja um funcionário público solicitando, exigindo dinheiro, ele não vai cometer, nesse caso, o crime de concussão. Porque a função dele e o cargo dele não dá poderes para ele poder fazer isso, o que ele está prometendo, que é instaurar ou não um inquérito, ok? Então aí, ele vai cometer por crime de concussão? Ele vai responder? Não. Ele responde por quê? Por mera extorsão, ok? Tomar muito cuidado com isso, porque se você vê que a função que ele está desempenhando no exemplo não condiz com o cargo dele, então não pode entrar nessa questão da concussão. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Prestar sempre muita atenção nisso. Então, aqui eu já coloco para vocês, a resposta não é a extorsão do 158 do CP. Ok? Vamos agora para o próximo slide. Aqui eu coloco agora para vocês esse parênteses da extorsão. Está no artigo 158 do Código Penal, que significa o quê? Extorsão. Vamos ler junto. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida e econômica. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. A gente percebe aqui muitas características em comum. O que tem de diferente, que tem que tomar muito cuidado, que eu até chamei a atenção no outro slide, é o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Para ser extorsão, violência ou grave ameaça que você vai ter que constranger, tá bom? Não pode simplesmente vir a um funcionário, faz de conta, vamos pensar assim, um funcionário público, um policial, mediante violência ou grave ameaça, ele vai e exige o dinheiro de uma vítima. Só que ele agiu com violência ou grave ameaça. É concussão? Não é concussão. Concussão é pelo medo que o cargo dele dá. Se ele agiu com violência ou grave ameaça, mesmo que seja um funcionário público, ele vai responder por quê? Por extorsão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora eu coloco para vocês, nesse slide, exatamente qual que é a diferença entre concussão e extorsão. Concussão é aquele medo que a vítima tem de que alguma coisa de ruim aconteça com ela por conta do cargo que o funcionário público exerce, por conta desses poderes desse cargo. Então, por medo de alguma represália por meio do funcionário público, a vítima vai lá e cede. Já a concussão, a extorsão, é o constrangimento, pensou em constrangimento, violência ou grave ameaça. Então, através de violência ou grave ameaça, ele vem a tirar a vantagem indevida da pessoa, da vítima. Ele age por esses meios para conseguir a vantagem econômica indevida. Então, a diferença basicamente enquanto um realmente existe a violência ou grave ameaça, que é a extorsão, o outro não. É o medo que a vítima tem de represálias, é a concussão. Então, tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Se colocou no texto que um oficial de justiça, um funcionário público, um policial, um delegado, um carcereiro, eles agiram com violência ou grave ameaça, já saiu do campo da concussão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Outra questão agora que eu coloco para vocês, que tem que abrir um pouco de cuidado com a concussão, que pode vir a confundir, é a corrupção passiva. Por que a corrupção passiva? Vamos ler junto, ó. Solicitar, exigir, solicitar. Perceberam onde pode estar o problema? É exatamente isso, esses dois verbos do tipo, já a gente vai comentar. Então vai, solicitar ou receber, para si e para outrem, ó, mesmas coisas, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aonde eu quero que vocês foquem, que vocês prestem atenção, porque o resto é praticamente igual do tipo penal. Os verbos do tipo. Enquanto a corrupção passiva, o verbo é solicitar, na concussão o verbo é exigir. Então, a gente já percebe que na corrupção passiva é uma coisa mais suave, mais tênue. Ele solicita, ele pede. Já na concussão, não, é uma coisa mais séria. Ele exige, ele impõe, ele te obriga a dar.
e você, por medo, você cede. E é exatamente isso que a tabelinha traz aqui para vocês. No solicitar, o agente pede a vantagem indevida e a vítima cede livremente. Ela cede para facilitar a vida dela. Enquanto na concussão, ela exige, mas a vítima, com medo, ela cede porque ela não quer nenhum tipo de represália contra ela, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso quando for fazer a prova, prestar atenção nesses detalhes. Se colocou solicitar, é corrupção passiva. Se falar exigir, o funcionário público está exigindo, é concussão. Não vamos perder questão por causa disso, tá bom? Prestem atenção nos verbos do tipo. Agora a gente vai falar rapidinho sobre o parágrafo 1º do artigo 316, que é o excesso de exação. O que fala o parágrafo 1º do artigo 316? Vamos ler junto. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. O que está querendo dizer esse artigo? O que é o excesso de exação, professora? Não entendi. Se o funcionário vem a exigir tributo ou contribuição social, que ele sabe ou deveria saber ser indevido, ou ainda que seja devido, mas ele se vale de meios vexatórios ou gravosos, que a lei não autoriza esses meios de cobrança, tentando receber esses valores, ele está respondendo por excesso de exação, ok? Que tem essas penas de 3 a 8 anos e multa, reclusão. Aqui eu coloco para vocês, 2 modalidades são previstas. A primeira é a exigência indevida, que é o comecinho do caput do parágrafo 1º do 316, que significa o quê? Ele não tem a autorização legal dessa cobrança ou de tributo ou contribuição social. Prestem atenção nisso que eu coloquei agora grifado para vocês. É muito importante. Esse dinheiro que ele vem a receber, por mais que seja nessa cobrança indevida, não fica para ele, vai para os cofres públicos, ok? Não confundam isso, porque mais para frente vocês vão entender o porquê. Aguenta um pouco. Então, vamos lá. A exigência indevida, o funcionário público vem e cobra tributo ou contribuição social, que ele não tem autorização para fazer isso, que a lei não autoriza que ele faça. Ou pode ser de um segundo tipo, que significa que é a cobrança vexatória ou gravosa não autorizada em lei. Quando a gente fala em cobrança de tributo social, mas se fala isso por meio vexatório, aquele meio humilhante, que causa uma vergonha, um constrangimento para a vítima, sabe? Que a vítima fica humilhada no meio da situação. Já o meio gravoso é que ela vem a ser mais oneroso, impõe maiores despesas para a vítima. Então, são esses 2 tipos que essa segunda modalidade fala. Ou pode ser vexatório, aquele meio humilhante, vergonhoso para a vítima, ou gravoso, que entra na questão da pecúnia, ok? Pecuniário, dinheiro. Próximo, sujeito ativo, funcionário público. Funcionário público que é o que comete isso, crime próprio. Elemento subjetivo, dolo. Ou seja, vontade livre e consciente de cobrar indevidamente ou de cobrar por forma vexatória ou por meio gravoso. Ele tem a vontade livre e consciente de fazer isso, ok? A consumação, como vai se consumar? Mesma coisa, é crime formal. Crime formal o quê? A mera exigência, a mera cobrança. É no momento que é feito isso, a exigência da contribuição indevida, já está consumado o crime. Ele não necessariamente precisa receber, tá bom? Cobrança vexatória ou gravosa é no exato momento que ele vai fazer, através de ou de uma forma humilhante, vexatória, ou de uma forma gravosa, vinha ser mais oneroso para a vítima. No momento que ele já exige, que ele já cobra, já está consumado aí, independe se ele vai receber ou não isso, tá bom? Prestar atenção nisso. Consumou crime formal. Crime formal o quê? A mera exigência. Decora isso. Mera exigência já vale para o crime formal. Não necessariamente precisa receber o valor, a quantidade para consumar. O fato de ter exigido já consumou, tá bom? Próximo slide. Parágrafo 2º do artigo 316. Por que eu falei para prestar atenção naquilo que eu deixei grifado no outro slide, que era o quê? O valor recebido não ficava com ele, com o funcionário público. Ia para os cofres públicos. Porque agora a gente vai ler o 316, parágrafo 2º, que é o quê? É o excesso de exação qualificado. Por que qualificado? Olha a pena. Mudou a pena. Qualificou, majorou. Ok? Prestar atenção, então, vamos ler junto. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Entenderam por que eu falei aquilo? Grava o que está grifado? Por quê? O excesso de exação simples comum do parágrafo 1º, ele faz a cobrança indevida, seja por meio vexatório ou não, gravoso ou não, ou só realmente o tributo ou a contribuição social não está na lei, aquela cobrança. Se ele faz isso, o dinheiro não fica para ele, não fica para o funcionário, vai para os cofres públicos. Então, aquilo é do parágrafo 1º. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º não. Ele já vem, ele desvia o valor para ele. Então, essa é a diferença, por isso que ele é qualificado, ok? O parágrafo 2º. Então, a diferença do excesso de exação do parágrafo 1º e do parágrafo 2º é exatamente essa característica. O parágrafo 1º fala o quê? O parágrafo 1º não fica, o dinheiro vai para os cofres públicos e não fica com o funcionário. Já no parágrafo 2º, ele desvia o dinheiro para ele, proveito próprio ou de ontem, mas ele desvia o dinheiro que não entra nos cofres públicos, tá bom? Aqui eu coloco exatamente isso para vocês. Sujeito ativo, funcionário público, crime próprio. Elemento subjetivo, dolo, ele quer desviar a vantagem indevida, a cobrança indevida, ele quer desviar em proveito próprio ou de outrem. Consumação, aí o crime vai se consumar como? Com ele desviando, com o efetivo desvio daquilo que ele quer pegar, ok? Que foi recebido indevidamente. Então, com o devido desvio, aí vai se consumar, ok? Presta atenção nisso. Agora, para finalizar, eu deixo no ar uma pergunta, que já tem a resposta aqui, mas vamos pensar que não tem a resposta aqui. Vamos lá. E se o desvio for realizado depois dos valores entrar para o cofre público? Porque pensa, eu falei que o excesso de exação, o dinheiro não vai para os cofres públicos e vai direto para ele. Mas se ele pega, quando o dinheiro já entrou para os cofres públicos, ele vem a pegar. É concussão? Entra no parágrafo, é excesso de exação ou qualificado? Não é. Porque só vai ser excesso de exação qualificado antes de entrar nos cofres públicos. Ele pega o dinheiro antes de entrar. Se for depois, é a peculato. É o peculato desvio. A segunda parte do caput do peculato. Quem não assistiu, eu fiz uma aula gravada só de peculato, então assista porque é interessante, eu explico isso. Quem já assistiu, entendeu o que eu quis dizer, por quê? Porque o dinheiro está em poder do funcionário público, está em poder dele, está dentro da administração pública o dinheiro e ele vai e retira. Então, isso daí é o peculato desvio. O excesso de exação qualificado, o dinheiro ainda não entrou dentro da administração, dentro dos cofres públicos. Ele pega antes de entrar. Isso é o excesso de exação qualificado, ok? Se já entrou e ele vem retirar, peculato desvio 312 do Código Penal. Aqui fala exatamente isso dentro do quadradinho, que é uma modalidade do peculato, então não tem erro. É exatamente isso que vocês têm que saber de concussão, que se abrem em excesso de exação, seja na forma normal e seja na forma qualificada, e tomar cuidado com aquelas hipóteses que podem confundir de extorsão e corrupção passiva. Isso é concussão, não é difícil, é um tema super fácil. Quem tiver dúvida me procura. E é isso aí, gente. Contem comigo por que precisar e excelentes estudos. Fica o meu beijo para vocês, tá bom?